Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre integral definida. Quando a gente fala de integral definida, eu preciso que a minha função f seja contínua em um determinado intervalo, tá? E que f seja uma primitiva de f nesse intervalo. Então a gente tem o quê? Lembrando do teorema fundamental do cálculo, que eu tenho a minha integral de f de x, de a até b, dx. Então vai ser o quê? A primitiva de f em b, que é o meu intervalo, limite superior do intervalo, menos a primitiva no ponto A. Então, aqui eu vou ter que fazer o quê? Valor numérico da minha integral para B, que é o limite superior do intervalo, e para A, limite inferior do intervalo, e fazer a subtração, ok? Vamos ver como que a gente faz isso na prática com com funçõezinhas, né? Sem teoria. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui x ao quadrado de 0 a 1, então, quer dizer, meu intervalo de integração é de 0 a 1, e eu estou fazendo o quê? Minha integral de x ao quadrado. Então, a integral de x ao quadrado, nós já sabemos que vai ser quem? 2 mais 1, então vai ser 3 sobre 3. Agora não tem mais a constante k, porque eu vou usar o meu intervalo, tá? Eu vou notar assim com essa barrinha, que ele vai ser a integração de 0 a 1, então eu vou fazer limite superior menos o limite inferior. Então, eu vou ter o quê? 1 ao cubo sobre 3, menos, quando x vale 0, 0 ao cubo sobre 3. Então, eu vou ter o quê? 1/3 aqui, e aqui eu tenho 0. Então, o valor da minha integral é 1/3. Então, eu já sei o quê? Que agora eu tenho um valor numérico para fazer isso. Tá? Se eu pegar uma outra função, no caso, nessa funçãozinha aqui, de menos 1 até 0, então, o que eu vou estar fazendo? X, eu vou fazer primeiro a integral, então vai ficar x ao cubo sobre 3, menos, né, mais aqui 3, x ao quadrado sobre 2, menos 1, menos x de onde? De menos 1 até 0. Então, aqui eu vou fazer o quê? Primeiro, eu vou calcular o valor numérico dessa função para x igual a 0, menos o valor numérico dessa função para x igual a menos 1. Então, aqui eu vou ter o quê? 0 ao cubo sobre 3, mais 3, 0 ao quadrado sobre 2, menos x menos 0. Menos, agora eu vou fazer para x igual a menos 1. Então, menos 1 ao cubo. Lembrando que eu tenho que o menos aqui, ó, também ele vai ao cubo porque é do menos 1. Mais 3, menos 1 ao quadrado sobre 2, menos 1, que é do x. Toda essa parte aqui vale 0, ok? Então, aqui eu vou ter menos, que é esse menos aqui, e vou multiplicar todo esse resultado. Então, aqui eu tenho menos 1 ao cubo, vai ser 1 menos 1, então vai ficar menos 1/3. Aqui, menos 1 ao quadrado é 1, então vai ficar 3 meios, positivo. Aqui eu tenho menos com menos, mais 1. Bom, então aqui eu preciso fazer o quê? Agora achar o mínimo múltiplo comum. Eu tenho 3, 2 e 1, 6. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 3, 9, como é positivo. 6 dividido por 1, 6 vezes 1, 6. Então, aqui eu tenho menos. Vou fazer a conta. Então, vamos lá. Eu tenho menos 2, mais 9, mais 6. Eu tenho menos, né? 13 sobre 6. 13 sobre 6 eu não consigo simplificar e dar um número inteiro, vai dar uma dízima. Então, eu posso deixar fracionário. Então, eu vou ter o que? 13 menos 13 sextos, tá? Que esse, como deu positivo aqui, eu multiplico pelo menos daqui de fora, ó, que ele já vem desde aqui de cima, então vai ficar negativo, ok? Bom, se eu tiver uma função que eu vou estar usando, eu não consigo fazer integração direta, que eu vou usar substituição por partes, por substituição de variáveis, eu vou estar substituindo em partes, tanto aqui, tá, na minha função, quanto nos meus intervalos.
Então, eu vou estar fazendo meu U aqui, meu G de X aqui, ele vai virar meu U de X, tá? Que é o que a gente troca aqui, pela função U, dU. E eu vou estar substituindo nela meu A e o meu intervalo A e B para achar o valor de U, que vai ser o intervalo de integração. Então, no caso aqui, vamos fazer essa integraçãozinha simples. Eu não consigo fazer direto, mas aqui, ó, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou chamar de U e dU. Então, o meu U vai ser o quê? 3x mais 10. O meu dU vai ser a derivada de 3x mais 10, que vai ser 3 dx. Bom, no caso aqui, tá o intervalo para x, eu preciso achar o intervalo para u. Então, quando o x ele é igual a menos 2, o meu u vale, eu venho aqui, 3 menos 2 mais 10. Então, aqui eu tenho menos 6 mais 10, eu vou ter 4. Quando o meu x vale 2, eu vou fazer a mesma coisa. Eu venho aqui, ó, 3 vezes 2, mais 10. Aqui eu tenho 6 mais 10, eu vou ter 16. Então, eu venho aqui, ó, eu vou fazer... Eu tenho quem? Aqui eu não tenho 3, né? Então, eu vou ter que tirar o dx, que vai ficar du sobre 3. Então, eu vou ter o que? A raiz de u, du sobre 3. Quando o meu x vale 2, o meu u que eu achei aqui vale 4. Quando eu achei meu x vale 2, meu u vale 16. Então, aqui eu vou estar fazendo uma integração. Então, eu tenho 1/3 da integral de 4 a 16 de u elevado a meio, du. Então, eu tenho 1/3, que vai multiplicar a integral de u elevado a meio, meio mais 1, 3 meios. Aqui eu tenho 3 meios, tá? De 4 a 16. Então, vai ficar 1/3, aqui eu vou ficar 2/3. Eu posso tirar essa constante para fora do meu intervalo, ok? Então, aqui eu tenho a raiz quadrada de u à terceira de 4 a 16. Então, aqui eu vou ter 2 nonos. Eu tenho u, tá? Porque aqui é u ao cubo, então aqui é raiz quadrada, eu tenho raiz u, raiz de u, de 4 a 16. Então, vai ficar 2 nonos, que vai multiplicar. Primeiro, é intervalo superior, então vai ficar 16 raiz de 16, menos 4 raiz de 4. Ok? Então, aqui vai ficar 2 nonos, que vai multiplicar. Raiz de 16 é 4, então, eu vou ter 16, que multiplica 4, menos 4, que multiplica a raiz de 4, que é 2. Ok? Então, aqui eu vou fazer as continhas e vou ver o valor. Depois, esse resultado aqui, eu vou multiplicar por 2 nonos, ok? Aqui, então, vai ficar 2 nonos, que multiplica 16 vezes 4, 64, menos 8. Então, aqui eu tenho 56, que vai multiplicar por 2 nonos, tá? Então, vai ficar 2 nonos, que multiplica 56. Eu tenho que 2 vezes 56 vai me dar 112 nonos. Então, pessoal, quando a gente tem essas integrações, a gente faz dessa forma, ok?